Possível impeachment de Bolsonaro? Veja aqui quais os 10 motivos que podem levá-lo ao impeachment e qual é o processo de votação. No Direito Direto, pra você. Se você ainda não assistiu ao bloco 1, é importante que assista, para entender quais os crimes cometidos e a contextualização dessa história entre Bolsonaro e Moro. Agora, eu peço para que você fique até o final desse vídeo, já que analisamos todo o mandato de Bolsonaro, desde o início até hoje, para trazer todas as possibilidades de impeachment que poderá enfrentar nos próximos meses. E só pelo esforço, acho que já posso contar com o seu joinha. E se inscreve no canal, por favor. Não se esqueça que esse é um vídeo técnico, não de opinião. Estou me atendo estritamente à lei, não a que penso a respeito. Então, vamos lá. Inicialmente, eu só preciso diferenciar para vocês crime de responsabilidade de crime comum. Os crimes de responsabilidade estão expressos no artigo 85 da Constituição Federal e na Lei de Crimes de Responsabilidade, e dizem respeito a crimes que afrontam a Constituição Federal, o Estado Democrático de Direito, a segurança interna do país, a probidade interna na administração, o exercício independente de poderes, dentre outros. Já os crimes comuns são aqueles que eu e você podemos cometer, que estão tipificados no Código Penal. Ou seja, são duas espécies de crimes diferentes que eventualmente foram cometidos por Bolsonaro. E o tratamento para ambas também é diferente. Vamos lá! Temos, cronologicamente, os seguintes possíveis crimes passíveis de impeachment. Primeiro, em março de 2019, Bolsonaro publicou um vídeo pornográfico pelo Twitter, que pode ser traduzido como crime de responsabilidade do artigo 9º da Lei 1079. Proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Segundo, quando Bolsonaro, também em março de 2019, tentou realizar comemorações ao golpe de 64, ou revolução, como você preferir, e foi impedido pela justiça, o que pode ser considerado como crime de responsabilidade do artigo 7º da Lei 1079, provocar animosidade entre as classes armadas ou contra elas, ou delas contra as instituições civis. Terceiro, em março de 2019, Bolsonaro esteve em Washington, na reunião da OEA, e declarou que a conversa tratou sobre a narcoditadura de Nicolás Maduro, citou a capacidade bélica dos norte-americanos para, abre aspas, resolver a questão, fecha aspas. Com esse pronunciamento, pode ter incorrido no crime de responsabilidade do artigo 5º da Lei 1079, cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a república ao perigo da guerra, ou comprometendo-lhe a neutralidade. Quarto, em abril de 2019, o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, exonerou do cargo de confiança um servidor do IBAMA, que havia multado Jair Bolsonaro em 2012 por pesca ilegal. Além disso, houve a anulação da multa, logo antes de Bolsonaro assumir. Esse caso ainda está em investigação pelo Ministério Público Federal, e, caso confirmado, seria o crime de responsabilidade do artigo 7º da Lei 1079, servir-se das autoridades, sob sua subordinação imediata, para praticar abuso de poder, ou tolerar que essas autoridades o pratiquem sem repressão sua. Quinto, em fevereiro de 2020, Bolsonaro ironizou a jornalista Patrícia Campos, dizendo, aspas, ela queria um furo, ela queria dar um furo a qualquer preço contra mim, fecha aspas. Novamente, pode ser considerado um crime de responsabilidade do artigo 9º da Lei 1079, ou seja, proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Sexto, em março de 2020, em Miami, o presidente discursou dizendo que, se até o dia 15 de março o Congresso desistisse da proposta do orçamento impositivo, as manifestações poderiam nem ocorrer ou até mesmo perderiam força, podendo configurar o crime de responsabilidade do artigo 4º da Lei 1079, atentar contra o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário e dos poderes constitucionais dos estados. Sétimo, em abril de 2020, com a saída de Moro, pode ter cometido o crime comum de falsidade ideológica, ao assinar o nome de Moro no Diário Oficial da União, na exoneração do diretor da Polícia Federal, Valeixo. Ainda, nesse caso, pode ter cometido o crime de responsabilidade ao exonerar o diretor por interesses particulares, ferindo a impessoalidade do artigo 37 da Constituição Federal, sendo o crime de responsabilidade do artigo 4º da Lei 1079, e infringir, no provimento do
dos cargos públicos às normas legais, além do crime comum de advocacia administrativa, obstrução de justiça e prevaricação, que nós conversamos no primeiro vídeo. Oitavo, com a interferência direta na Polícia Federal por interesses particulares, como afastar a investigação da Polícia Federal à família Bolsonaro em respeito ao caso Marielle Franco, pode ter cometido o crime de responsabilidade do artigo 7º da Lei 1079, servir-se das autoridades sob sua subordinação imediata para praticar abuso do poder ou tolerar que essas autoridades o pratiquem sem repressão sua. Nono, com as manifestações do dia 19 de abril, pode ter cometido dois crimes, um comum e um de responsabilidade. O primeiro é o 268 do Código Penal, já que fomentou a propagação do Covid-19 entre os presentes na manifestação, ao fazer um discurso no meio deles. O segundo, em razão de atentar contra os poderes em seu discurso, criando uma animosidade a respeito de crime de responsabilidade do artigo 4º da Lei 1079, ao atentar contra o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário e dos poderes constitucionais dos estados. Décimo, Bolsonaro deverá entregar o resultado de seus exames de coronavírus à justiça e, se tiver mentido nos resultados, poderá enfrentar crime de responsabilidade do artigo 9º da Lei 1079, proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Apresentam-se agora 4 alternativas. A primeira, Bolsonaro não é denunciado por crime comum nem por crime de responsabilidade, seguirá no cargo normalmente. Segunda possibilidade, Bolsonaro é denunciado por crime comum. Se o Procurador-Geral da República denunciar o presidente, e vamos lembrar que até agora estamos falando de inquérito, e inquérito é uma fase de colheita de provas com encontrar o que chamamos de materialidade delitiva, ou seja, se o crime existiu e qual é, e também o autor do fato, teremos o mesmo que Michel Temer enfrentou no passado com Janot. A denúncia será enviada para a Câmara dos Deputados e precisará ser aprovada por 2/3 dos deputados, 342 votos. Se aprovada, o presidente será afastado por 180 dias e o julgamento ocorrerá no Supremo Tribunal Federal. Se condenado, perderá o cargo. Terceira possibilidade, Bolsonaro é denunciado por crime de responsabilidade. Nesse caso, a denúncia também será enviada à Câmara dos Deputados e deverá ter o quórum de 2/3 da casa. Se aprovada, também ficará afastado por 180 dias. Contudo, dessa vez, o julgamento ocorrerá no Senado Federal, como ocorreu com a ex-presidente Dilma. Se condenado, perderá o cargo. Quarta possibilidade, Bolsonaro é denunciado tanto por crime de responsabilidade quanto por crime comum. Então, ambos os procedimentos serão levados em conta. Mas vamos lembrar que o impeachment é um processo eminentemente político e não jurídico. E agora, grande parte da responsabilidade recai nas mãos de Rodrigo Maia, o responsável por colocar em pauta o processo de impeachment. Vamos lembrar também que, nesse caso, Bolsonaro está demonstrando uma grande aproximação com o Centrão, quem pode conter esse processo. Ainda temos agora o coronavírus, que dificulta de diversas formas qualquer manifestação no sentido de remover ou de ajudar o presidente a se manter no cargo. Veremos quais os próximos episódios dessa crise e, por enquanto, só posso pedir a sua inscrição e o seu like. Muito obrigado! Essa foi mais uma análise do Direito Direto para você.